foi que você viu o gatilho dessa engenharia, com perícia e medicina na área da diabetes? Como é que foi isso daí? Foi assim, sempre trabalhei na parte de atenção básica, né? Eu tenho especialização em atenção básica. E uma das coisas que eu vi muito dos meus pacientes e que chegavam no meu consultório, eles tinham muita dificuldade de entender não só a doença que eles tinham, mas também a parte de tratamento fora as medicações. Porque, assim, o nosso organismo, ele é um todo, né? Ele tem tanto a parte que precisa do biológico, como a parte emocional, que interfere totalmente relacionado a isso. Então, eu via que eles tinham um pouco de dificuldade, não só tomar a medicação. Às vezes, uns tinham até dificuldade de tomar medicação, né? Não tomava de forma correta. Mas eles tinham dificuldade em outros pontos específicos. E a alimentação é um ponto, assim, primordial para tudo na vida. Alimentação e atividade física são coisas hoje que ele modam literalmente a saúde da pessoa. Então, por mais que a pessoa pode ter alguma probabilidade genética de desenvolver uma doença, hoje a gente sabe que o meio em que ela está, isso envolve se ela pratica atividade física, se ela alimenta, é primordial para se vai se desenvolver aquela doença ou não. Então, eu via muito isso. E a diabetes é uma doença, literalmente, de estilo de vida. Só para ter uma noção, você sabe falar mais ou menos qual que é a média de percentual da população que tem diabetes no Brasil? Vai dar em média de quase 10%. É muita coisa. Saiu uma última pesquisa agora, se eu não me engano foi da fonte do IBGE, mas eu vi no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje no Brasil, estatisticamente, a gente tem 20 milhões de pessoas com diabetes. É muita gente. Dentro dessas 20 milhões, a gente tem as divisões dos tipos de diabetes, né? Então, em média, 16 milhões são do diabetes tipo 2, né? Que é uma diabetes que a gente fala que é adquirida. Bruno, aproveitando o gancho, qual que é a diferença de diabetes tipo 1, tipo 2? Como é que funciona isso? Eu não nem noção, pra falar a verdade. Porque às vezes a pessoa tá assistindo, ela não sabe. Sim, né? totalmente. Tem nem noção o que seria tipo 1, tipo 2. Uma vai evoluir pro 2. Como é que funciona? Não, a divisão, basicamente, está na questão... Tem a genética, mas na questão de como o organismo ele se comporta em relação à insulina. Entendi. A insulina, hoje, é o nosso hormônio responsável pelo controle do açúcar no sangue. É como se fosse assim, a gente tivesse uma casa, né? E a casa é a célula, e quem quer entrar dentro da casa é o açúcar, que é a energia para a célula. E só que para você entrar dentro da casa, existe uma porta, e a porta ela tem uma tranca, né? E quem a chave para abrir essa tranca, para o açúcar entrar ou não, é a insulina. Então, assim... A insulina ela é responsável por ajudar o açúcar a entrar para dentro da célula. Por que o açúcar é importante para o nosso corpo? Porque ele é literalmente a base de energia para tudo. Então, ele é a energia do nosso corpo. Então, a célula, para poder fazer as coisas que tem que fazer, metabolismo, tudo, ele depende dessa energia que o açúcar ele tem e ele quebra dentro lá da célula e vai liberando essa energia para a gente. Então, assim, por isso que o açúcar é extremamente importante. Só que, quando a gente tem esse probleminha, né, em relacionado à insulina, o açúcar ele não consegue entrar para dentro da célula, a célula fica sem energia e a célula vai morrendo. Então, a diabetes é basicamente isso, de forma geral. Agora, quando que a gente distingue diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? E aí a gente tem outros tipos de diabetes também, diabetes gestacional, a gente tem a LADA, MOD, é basicamente sobre o funcionamento da insulina. Então, diabetes... Cada funcionamento tem um nome. Isso, cada tipo de funcionamento tem um nome. Por exemplo, diabetes tipo 1, ele está relacionado, na verdade, o pâncreas, que é o nosso produtor, né, de insulina, é o nosso chaveiro, né? Ele não produz a insulina. Então, a pessoa ela tem algum erro genético, né? E ela nasce com esse erro. E aí, no decorrer da primeira parte da vida, normalmente na infância, ela desenvolve isso. O pâncreas, por esse erro genético, para de produzir a insulina. Sem a insulina,
a gente não consegue abrir a porta da célula para o açúcar entrar. E a insulina é justamente o alimento que nós comemos que gera insulina? Não, é assim, quando a gente come o alimento, o nosso organismo detecta vários tipos, né? A proteína, né? O açúcar, que ele está, a base dele é o carboidrato que a gente alimenta. E aí, quando identifica, por exemplo, que tem carboidrato, vai uma informação para o pâncreas, avisando o pâncreas, tem açúcar aí, tem que liberar a insulina para poder jogar esse açúcar para dentro da célula, para poder gerar energia. Então, é basicamente assim que funciona. Entendi. E aí, o diabetes tipo 1, ele não consegue produzir essa insulina. Então, são algum erro ali genético que deu problema lá nas células do pâncreas que não está produzindo a insulina. E aí, o que acontece? Então, na infância, já vai começando a ter essa visualização, principalmente crianças, né? Vai vendo que elas não conseguem, vai ficando fraca, vai ficando sem energia e leva até a morte mesmo. Porque a evolução da diabetes, da doença em si, ficar sem o açúcar no sangue, a pessoa pode entrar em coma e até morrer. Só para você ter uma ideia, o nosso neurônio, a principal fonte de energia do neurônio para funcionar, né, é a glicose. Então, sem glicose, o nosso neurônio vai morrendo, ele não tem energia. Né? Por mais que o nosso corpo ele tenta se adaptar, buscando energia de outras formas, aí a gente tem a gordura, que depois quebra e vira energia. Muito baixa energia, mas quebra e vira energia. Depois a gente vai tentando pegar a proteína, que é músculo, né? Nosso músculo, que quebra também e tenta virar energia. Isso tudo o corpo faz isso de forma automática. Automática. Então, vamos dizer assim, acabou a insulina e o nosso organismo precisa de energia. Então, a gente está cheio de açúcar no sangue, só que a célula está sem energia. O que o nosso... Porque não tem a chave. Não abriu a chave para o açúcar entrar. O que o nosso organismo pensa? Se a célula está sem energia é porque está faltando energia, que é o açúcar. Só que, como ele não tem insulina, e a pessoa não comeu mais nada, né? Então ele vai, aonde é que eu posso buscar a energia do nosso corpo? Aí, a primeira parte que ele vai tentar buscar energia é do tecido de gordura, que a gente chama de lipídios. Que o lipídios nada mais ele tem a função de ser, entre aspas, base de armazenamento de energia, como também ser a parte nossa térmica, né? Então, para evitar que o nosso corpo ele perda temperatura para o ambiente. Então, ele funciona como uma parte isolante térmico. Então, assim, quando a gente tem muita açúcar no sangue, mas o açúcar não está fazendo seu funcionamento, não está indo para a célula. Não está indo para a célula, ele vai tentar buscar isso. Primeiro, ele busca açúcar que está armazenado, normalmente armazena ali no fígado, né? Então, ele vai tentar buscar aquele açúcar. Não obtendo sucesso, né, de buscar aquele açúcar, ele vai buscar, por exemplo, a gordura. E aí ele vai buscando lá, entra para dentro da célula, ele vai criando energia. Uma energia muito baixa em relação ao açúcar, mas cria energia. Qual que é o problema de se viver só com gasto em gordura, né, em lipídio? É que depois desse metabolismo, depois que ele gera energia, a sobra, o lixo, digamos assim, é um pouco tóxico para o corpo. Então é ruim, aí prejudica outras áreas do corpo. Que não é o correto. O correto é estar funcionando corretamente, ingerindo a quantidade certa de açúcar para só que quando a pessoa tem um tipo 1, não tem a chave. Não tem a chave. E a chave? Aí é onde você às vezes já viu, criança ser dependente de insulina. Então, se o pâncreas ele não produz a insulina, alguém tem que mandar insulina para esse corpo. E normalmente a insulina vem de forma externa, que são as injeções, né? E aí acaba tendo esse desenvolvimento.